Ali tá a Fer. Você que vai aparecer. Tá aparecendo a porta. Porta? É. Tá Não, certo aqui? nem eu. Tá certo aqui? Não tá, Dá uma olhada. Que não tá aparecendo. Aí, começou. Aí, a Mary. 2. Deixa o pessoal entrar. A Mary. Não, no Face ou no Instagram da igreja. Esta é o Face da igreja. Batista Emanuel. Se quiser colocar no grupo que tá tendo. Manda o link. Shalom, pessoal. Que horas são agora? A gente tá começando uma live, nossa live de Tadel, hoje terça-feira. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegando, para não perder nem um pouquinho daquilo que Deus vai falar ao coração de vocês. Mãe, Thalia, o pessoal tá chegando, Deus abençoe vocês. Cida Barroso, seja bem-vinda. Eu creio que para Deus não existe nem tempo, nem distância, não é? O mesmo Deus que tá aqui junto com a gente é o Deus que vai ministrar você aí. Lari, meu amor, Deus te abençoe, seja bem-vinda à nossa live. Ju, chega aqui também, ó. Era só pra... Oi, Senhor. Paz do Senhor, pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje é nossa live de Tadel. Então, a gente tem uma palavra de motivação para você. Enquanto a gente tá aqui fazendo a nossa live, tá? Enquanto a gente vai ministrar uma palavra de Deus para sua vida, a gente vai dar uma direção para vocês. Nesse mesmo momento está acontecendo um culto de oração na igreja com a nossa pastora Zora e alguns irmãos. Se você que está aí quiser participar, é só ir até o templo. Não vai ter transmissão dessa live, tá? Porque vai ser um culto, não vai ter transmissão desse culto, porque é um culto de oração, tá bom? Então, nós estamos aqui em casa falando sobre um culto, falando sobre o culto de Tadel, e nossos irmãos estão lá na igreja intercedendo, orando e apresentando clamores ao Senhor. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Ou eu tenho que falar um pouquinho mais alto, pessoal? Paz do Senhor, pastora Rose, Glaucia Sampaio, Fabiano. A gente tá dando tempinho pro pessoal ir entrando. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. É tão bom, né, irmãos? Nós estamos tão felizes de saber que foi liberado esse novo decreto para que a gente possa estar juntos. 40% dos membros da igreja estão autorizados a participar dos cultos. Então, os nossos irmãos, os líderes, os obreiros já organizaram, tá? Para que a gente possa participar com todo cuidado. Então, você que está ouvindo, está convidado para sexta-feira agora, domingo, participar dos nossos cultos. Sexta-feira, culto de libertação. Domingo, 8 horas da manhã, culto de celebração. E 6:30 da tarde também temos um culto para adorar o nosso Senhor. Tainá, Marcos Mazzoni, Sueli Alves, Relan. Pessoal, nossos irmãos estão entrando. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a nossa live fazendo uma oração, né? Vamos render gratidão ao Senhor por esse momento, porque embora tantas coisas difíceis estejam acontecendo, nós estamos em paz. Nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor. Então, você que confia no Senhor nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento na sua presença. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos livrou, porque o Senhor nos sustentou, mas acima de tudo, porque o Senhor nos amou. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra fala quando 2 ou mais estão reunidos em Teu nome, e nós cremos nessa palavra, nós cremos que é verdade. A Sua palavra diz que ali o Senhor estaria.
Portanto, Pai, quando nós nos reunimos, ainda que seja usando essa ferramenta de tanta modernidade, que são as redes sociais, nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor está nos ministrando e nos alimentando. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma a direção dessa live nesse momento. Amém? Mais irmãos entrando aí, Helena Freitas, Podóloga Fabiana, Deus abençoe cada um de vocês. E, irmãos, hoje à tarde, quando eu tirei um tempinho para orar, eu orei ao Senhor e falei, Pai, o que nós podemos falar sobre esse tempo? Porque é um tempo onde nós estamos realmente abertos para a palavra do Senhor. E veio uma única palavra, e que é o que eu gostaria de falar com vocês sobre isso. E a palavra é recomeço. Quantos de nós não precisamos de um recomeço? O mundo está vivendo a oportunidade de um recomeço. Nós estamos recomeçando um novo tempo. Um tempo onde nós estamos tendo que reaprender a viver em sociedade. Mas não só na questão de comportamento. O recomeço, ele precisa ser em todas as áreas das nossas vidas. E às vezes quando a gente fala de recomeço, a gente acha que fracassou nas coisas que passaram. Quando a gente sugere, olha, vamos recomeçar porque não está tão bom assim, nos dá a impressão que nós fracassamos até aquele momento. Mas eu quero dizer que hoje o Senhor, Ele está te chamando para começar um novo tempo na sua vida. Não só na questão da área da saúde. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida familiar? Eu quero que você medite nesse momento. Como que estão as suas finanças? Como que está a sua vida profissional? Nós temos tantas áreas dentro da nossa vida. A sua vida emocional, principalmente. Eu tô aqui com a Isabela, né? Ela não vai aparecer, mas ela tá participando. Isa é psicóloga e ela percebeu assim que houve um momento de realmente que ela precisou socorrer muitas pessoas, porque as pessoas ficaram abaladas emocionalmente com tudo que aconteceu, com tudo que vem acontecendo com essa pandemia, mas nós sabemos que Deus é que nos sustenta. Mas esse momento é para você analisar como que tá as áreas da sua vida, como que você tem administrado. Será que tá tudo indo muito bem? Se tá indo muito bem, amém. Mas se existe algo na sua vida que precisa recomeçar, essa palavra é para você. Se existe algo na sua vida que não está indo tão bem assim, essa palavra é para você. Talvez você que esteja indo tudo bem, conheça alguém que precisa. Então, receba essa palavra também, porque você pode ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Eu separei uma palavra aqui que apóstolo Paulo, né, ele diz assim, quando ele estava passando por muitas lutas, ele entendeu que ele precisou parar, ele entendeu que ele precisou de um novo tempo na vida dele, e ele falou assim, lá em Filipenses 3, 13, 14, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Resumindo, ele disse assim, olha, eu vou deixar as lutas para trás, eu vou deixar as coisas que me magoaram, as coisas que foram difíceis, as coisas que não deram certo para trás, pro passado, e eu vou seguir olhando para o alvo, que é Jesus. Porque é isso que realmente importa na nossa vida. Quando nós estabelecemos que Jesus é o nosso alvo mais importante, todas as outras áreas da nossa vida começam a se encaixar. Como naquele jogo
Sabe aquele jogo que quando a gente é criança, a gente começa a juntar as peças, tipo, o redondinho encaixa no redondo, o quadradinho encaixa no quadrado, não é? Isso é uma analogia que é muito fácil de entender. As áreas das nossas vidas são assim também. Às vezes elas não estão encaixando porque uma peça está fora do lugar. Então o segredo hoje é olhar para Jesus, entender que tudo aquilo que era dificuldade, que era difícil, que era impedimento para você avançar, para você crescer, para você amadurecer, vai ficar para trás. E o nosso alvo vai ser estabelecido como Jesus. Amém? Ju, você quer falar alguma coisa sobre recomeço? Eu queria que você falasse rapidinho, assim, só um testemunho, Ju. Como que foi da sua conversão? Porque, irmãos, a nossa conversão é um recomeço. É um recomeço porque nós precisamos viver uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E para algumas pessoas isso é tão natural, mas para algumas outras pessoas isso soa um pouquinho mais como uma prensa. E a Ju tá aqui só para falar um pouquinho do que ela viveu, da conversão dela, e como tem sido todos os dias experimentar esse recomeço com Jesus. Amém? Pode falar, Ju. Então, desde que eu conheci, né, fui apresentada a esse Deus vivo, a minha vida tem sido todos os dias um recomeço. Mas um recomeço de querer viver todos os dias a palavra de Deus. De acordar todos os dias decidida a fazer o que Deus espera de mim, né? E quando eu fui aprendendo, quando eu fui sabendo o que era, quando eu fui conhecendo verdadeiramente quem Deus era, que Deus é um pai, que Deus cuida, e que eu fui deixando Deus tomar conta da minha vida. Que você pode confiar. Que eu posso confiar. Eu acho que é o mais difícil a gente entender que dá pra confiar toda a nossa vida ao Senhor. Toda a nossa vida. Que Deus foi fazendo a obra na minha vida. Eu achava assim, eu não tenho tanta coisa pra mudar, mas na hora que eu decidi deixar Deus ser Deus da minha vida, Ele mudou completamente. Pensamentos, atitudes, vontades, né? Tudo Deus foi mudando, foi recomeçando. Eu lembro que no dia do face a face, quando eu voltei, ou cada ministração que eu fui recebendo, que eu fui sendo ministrada, eu ia pensando, meu Deus, que Deus é esse que muda a vida das pessoas desse jeito, que faz um renovo, que dá uma vida nova. E eu quero saber mais, eu quero viver isso. Então eu fui buscar, eu fiquei curiosa, eu falei, se Deus pode na vida das outras pessoas, Deus vai poder na minha vida também. E aí eu voltei do face a face querendo mais e mais e mais de Deus. E Deus tem feito a obra na minha vida, todos os dias. Até a célula que tem na minha casa chama Renascer, porque desde o momento que eu fui apresentada ao Senhor, eu tenho renascido mesmo. Ai, que lindo isso. E eu me lembro que o nome da célula, Renascer, porque a Ju é minha discípula, então eu acompanhei todo o processo de renascimento dela. Ela sonhou com esse nome. Então, realmente, ela foi vivendo de dentro para fora esse renascimento. E a gente quer compartilhar esses testemunhos, por quê? Porque testemunho edifica. Às vezes, você está passando por uma situação e você está olhando só para dificuldades, uma coisa que está sendo muito complicado hoje para nós, assistir jornal. A gente recebe um bombardeio de informações pesadas e ela vem em forma de opressão. Aquilo lá, na verdade, não informa nada, aquilo, na verdade, traz peso. Então, as pessoas estão olhando, elas estão vivendo, olhando e tendo como direção só tragédia, só notícia ruim. Então a gente quer ser um instrumento de edificação para a sua vida, ainda que sejam com pequenos testemunhos. Amém? Eu quero dizer assim que quando que eu fui aprendendo, que eu fui deixando as coisas acontecerem,
Eu acredito que tudo parte da decisão também. Eu decidi que eu queria. Lá na igreja eu encontrei pessoas com disposição de me ensinar, mas eu estava decidida a aprender, eu estava decidida a buscar, decidida a ter curiosidade. Então, todos os dias eu sempre falo na célula que a gente tem 2 caminhos para escolher de manhã, né? A hora que a gente acorda. Escolher o caminho bom e escolher o caminho mau. E todos os dias a gente tem que tomar a decisão de escolher o bom caminho. Então, todos os dias eu decidia, eu quero mais desse Deus, eu quero mais desse Deus. E desde que eu fui me deixando, Deus tem feito. Eu fui convidando o Espírito Santo para entrar na minha vida, eu fui deixando o Espírito Santo à vontade para ir mudando. E eu acredito que Deus tem feito, porque eu sempre peço para o Espírito Santo ficar à vontade na minha vida. Mas eu sempre penso que é o poder de decisão que a gente tem que ter, né? Eu decido mudar, eu quero mudar. E aí a gente tem as pessoas que ajudam, tem célula, tem os pastores, tem os líderes, e Deus vai fazendo a obra. É isso aí. A gente tem mais irmãos. Queridos, se vocês tiverem testemunho, podem compartilhar. A gente se alegra muito em ouvir e ver e ler aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Olha só, por que é tão importante da gente falar sobre recomeço nesse momento? Primeiro, porque Deus está nos dando essa nova chance. Deus está nos dando essa oportunidade de recomeçar nessa pós-pandemia. Não significa, tá, que o negócio acabou, não significa que foi resolvido o assunto. Significa que nós vamos viver aprendendo a lidar com essa situação. Mas uma coisa que eu tenho visto e percebido, eu acredito que os irmãos também, é que as pessoas têm dado mais espaço para falar de uma pandemia do que para falar do próprio Jesus. E eu acho que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Acho não, tenho certeza que Deus está acima de todas as coisas. O que é um vírus para Jesus? O que nós podemos aprender com essas oportunidades, que são as situações de adversidade? Sempre que nós passamos por algo difícil, nós podemos tirar algo de bom dessa situação, por mais difícil que seja. Alguma lição, algum benefício, se nós estamos em Cristo, nós tiramos. Olha só o que fala 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Sobre o poder da decisão, que é o que a Jo acabou de falar. Quando você vive um recomeço, o mais importante não é quem cuida de você, não é só isso, tá? Isso é importante, mas não é só isso. Não é o tempo que você lê de Bíblia, não é só o tempo que você passa em oração, mas, em primeiro lugar, é a decisão que você toma. Porque a decisão é a porta que você vai abrir para que o reino espiritual se mova a seu favor. Se você não tiver uma decisão pelo recomeço, pela mudança, vai ser muito difícil. Nem o melhor discipulador do mundo vai conseguir te ajudar, nem o melhor pastor do mundo vai conseguir te ajudar. Uma oração poderosa não vai conseguir te ajudar, porque a decisão precisa partir de você. E lá em 2 Coríntios diz assim: portanto, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgem coisas novas. Em algumas versões está escrito assim: e eis que tudo se fez novo. O que é tudo isso que se fez novo? Todas as oportunidades, não é? Todas as chances. A palavra de Deus diz que quando nós acordamos, nós temos uma oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e ela é o motivo de nós não sermos consumidos, porque somos falhos, somos pecadores e somos limitados. Então, meu querido e minha querida, você que está participando dessa live, tantos irmãos entrando aí, Ednei Prata, meu querido Wagner Delovo, na verdade ele é como se fosse um filho para mim, não é? Acompanhamos todo esse tempo. Patrícia, Cristina, que os irmãos abençoem vocês, Ednei Prata, Arthur, os irmãos estão aí. Nós estamos falando sobre recomeço, né?
nesse culto de Tadel, nessa live de Tadel, porque nós queremos ficar bem à vontade. Gostaríamos que vocês pensassem que estão aí sentados no sofá junto com a gente, participando. E a gente fala assim, estamos vivendo distanciamento social, mas não distanciamento afetivo. Nós estamos um com o outro, porque se a igreja não existir agora, se a igreja não puder fazer o que ela está para fazer aqui na terra, então não adiantou nada. Então nós não entendemos sobre o nosso propósito, não é? Paula, quer falar alguma coisa sobre recomeço? As meninas estão aqui comigo. A Paula é minha irmã, para quem não conhece, líder de célula. Ju é líder de célula, a Paula é líder de célula também. Todas são líderes de excelência, com testemunhos incríveis, e por isso que eu gostaria que elas compartilhassem. Nós estamos falando de novos, né, de novos convertidos, mas depois nós vamos falar sobre aqueles que já têm um tempinho de caminhada e que precisam também de viver recomeços, porque isso é muito importante. Pode falar. Olá, pessoal, paz do Senhor. Eu acho muito importante essas lives, né? Tudo isso que esses assuntos abordados. E a pastora Fer tá falando sobre recomeço, né? Recomeço, eu creio que não seja só situações que a gente se encontra, talvez num momento de uma situação difícil das nossas vidas, mas eu creio que recomeço é todos os dias. Todos os dias, né? verdade. Todos os dias a gente tem essa decisão. A Juliana estava falando sobre isso. E aproveitando que a gente está falando sobre células, que a gente está nesse momento de abordar o assunto Tadel, quantas oportunidades nós tivemos de ver nas células as pessoas passando por esse recomeço, né? E quantas vezes, através a gente pensa assim, Deus ele vai agir não só na sua vida. Quando Deus ele começa a agir na sua vida, é só um começo. Só que pessoas elas vão passar a ter essa oportunidade de viver um recomeço através da sua vida também. Eu gostaria, assim, e falando sobre tudo isso que nós estamos falando, eu gostaria de levar a palavra para Romanos 12:2, que fala sobre a mudança de mentalidade. A gente precisa ter essa mudança de mentalidade, de que Deus, ele é muito mais, sabe, Deus ele é infinitamente, muito, assim, além daquilo que a gente pode imaginar. A gente tem um pensamento muito limitado em relação a Deus, né? A gente limita ele, e dessa maneira a gente limita as nossas vidas. Quando a gente passa a viver as coisas boas de Deus e deixar que Ele venha suprir as pessoas também através das nossas vidas, sabe? Então, assim, a gente precisa ter essa mudança de mentalidade e começar a viver as coisas boas de Deus. A minha vida, ela é assim, do começo ao fim. Testemunhos maravilhosos do que Deus fez, sabe? Eu poderia passar a noite inteira falando... Todas as áreas da sua todas vida, as né? áreas Você da minha experimentou vida, a mão de Deus, o favor de Deus. Mas assim, eu posso afirmar que eu nunca vivi tantas coisas, assim, tantos caprichos de Deus na minha vida como nesse momento agora, sabe? Então, assim, eu não acho que isso, Deus está fazendo isso para que a gente possa, né, ver quem Ele é, mas assim, a gente está podendo ver quem Ele é agora. O cristão, ele está podendo ver e viver dos milagres de Deus. Eu vejo muitas pessoas nas suas casas agora, sem trabalho, e assim, testemunhando, falando, Paula, eu nunca experimentei algo de Deus tão maravilhoso como eu estou vivendo agora. Né, pessoas que eu conheço pelo Brasil aí falando, Paula, é incrível o que está acontecendo. Coisas que eu nunca vivi trabalhando, coisas que eu nunca vivi estando na igreja, eu tô podendo viver agora. Pessoas que eram assim assíduas de estar nas igrejas, nos cultos, elas estão sendo a própria igreja fora, né? Eu me redescobri como cristã agora fora da igreja, fora do templo. E eu tô vendo muitas pessoas se redescobrindo também. E eu acho que isso é importante, a gente descobrir a nossa verdadeira identidade em Cristo, né? Então, assim, Deus, Ele todos os dias, com pandemia, sem pandemia, Ele vai dar a oportunidade da gente renascer, da gente criar essas oportunidades e, acima de qualquer coisa,
ir mais além. Saber que você pode ser o renascimento para a vida de alguém. Nunca se limitar sabendo que é somente você, mas é Deus acima de você e trabalhando através de você. E isso é o mais importante do cristão. Saber que Deus é acima de qualquer coisa e Ele faz as coisas para que Ele possa ir além do que aquilo que a gente pensa. Amém? Amém. Muito incrível isso. Isso que a Paula falou sobre experimentar uma nova oportunidade de ser cristão nesse tempo de pandemia, é aquilo que está escrito, que nós acabamos de ler em 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e eis que tudo se fez novo. Como que a gente entende que tudo se fez novo? Porque você entregou a direção da sua vida a um Deus que é perfeito, que é ilimitado, que é poderoso, que é glorioso. Então, queridos, é hora da gente começar a entender que nós estamos num tempo diferente, que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Ou elas pioram de vez, ou elas melhoram de vez. A Bíblia mesmo nos dá, todos os dias, né, na hora que nós lemos, nos dá essa direção. O Senhor fala assim, olha, eu te proponho a vida e a morte. Escolha, porém, a vida. Eu te proponho a bênção e a maldição. Escolha, porém, a bênção. Então, isso está lá em Deuteronômio. O que nós entendemos? Que ou as coisas vão piorar de vez, ou elas vão melhorar de vez. Já que nós temos essa oportunidade de melhorar, não é? Vamos abraçar, queridos, porque nós contamos com o Espírito Santo. E como que a gente recomeça? Você pode falar assim, pastora Fer, eu quero tomar a decisão. Eu tive um tempo, né, nessa pandemia de pensar, de analisar. Existem áreas da minha vida que eu gostaria que melhorassem ou que eu gostaria que mudassem totalmente. Como que eu faço? A Paula acabou de falar, Romanos 12, a mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, estabelecer uma metanoia, mudar aquilo que está aqui, ó, queridos. Em primeiro lugar, não adianta eu mudar minhas vestes, eu mudar o meu falar, eu mudar o meu comportamento se aqui não foi mudado. É onde acontece o maior milagre, no momento que a gente vive a mudança de mentalidade. E como que a gente vive a mudança de mentalidade? Estabelecendo um relacionamento íntimo e profundo com aquele que vai ajudar você a fazer isso. Ju, você pode abrir em Gálatas 5:19? Nós vamos ler um texto que deixa muito claro sobre isso. Se a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, então nós precisamos começar a trazer à existência tudo aquilo que nós realmente somos como propósito de Deus. Por que as coisas ainda não estão dando tão certo assim como deveriam? Se Cristo diz que que Ele morreu por nós e que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se a gente está em Cristo, nós somos nova criatura, existem uma lista de promessas para a nossa vida. O próprio Cristo disse que nós viveríamos em abundância. Por que nós não estamos vivendo em abundância? O que é que está te direcionando? A Ju vai ler, acho que do versículo 22, eu quero que você leia sobre os frutos do Espírito, Ju. Gálatas 5, do 22 em diante. Vem aqui pertinho, Ju, para você ler. A gente vai ler sobre os frutos do Espírito. A partir do momento, querido, preste bem atenção nisso, que você estabelece um relacionamento com Deus, que a sua mentalidade é transformada e que você está no relacionamento íntimo com Deus, olha o que começa a acontecer na sua vida. Você começa a dar frutos. E esses frutos são do Espírito. E a Ju vai ler a respeito dos frutos do Espírito, quais são. Pode ler, Ju. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E os... Tá bom, só Só até até aí. aqui? Versículo 22 Ao e 23 do capítulo 5 do livro de Gálatas. Nós lemos sobre quais são os frutos do Espírito. Para que você viva um recomeço de verdade, querido. Para que você viva um recomeço e desfrute daquilo que Deus tem de melhor para você. Por que nós estamos falando isso? Agora é tempo de nós que entendemos que temos um chamado, que entendemos que as células vão voltar. Muitos irmãozinhos que eram bebezinhos na fé, alguns irmãos mesmo que passaram por situações de tanta dificuldade, alguns deles passaram por experiências doloridas nesse tempo de pandemia. Muitos voltarão com marcas, muitos voltarão abalados, alguns voltarão talvez até com sua fé enfraquecida. E nós, você que é líder de célula, você que entendeu que tem um chamado, você que está participando dessa live de Tadel, você precisa ter decisão de que o recomeço na sua vida é uma realidade, de que os frutos do Espírito estão aí, frutificando a todo momento, porque você vai ser, na vida dessas pessoas, um instrumento de transformação de Deus. Você vai ser, muitas vezes, o próprio Deus falando com essas pessoas. Os seus braços vão ser, muitas vezes, os próprios braços de Deus abraçando essas pessoas. Então, eu quero te motivar a se levantar em fé, em decisão, num recomeço, com visão, fazendo como Paulo fez, deixando para trás as coisas que eram difíceis, as coisas que magoavam ele, as coisas que feriam. A gente está falando de um homem que teve um ministério de perseguição. Um homem que passou por todas as coisas que eu e você, que somos humanos, não conseguiríamos passar. Paulo, ele foi escolhido para viver essas coisas, mas ele disse, olha, eu vou deixar tudo isso para trás e eu vou seguir para o alvo, que é Jesus. Eu e você vamos nos unir em oração, vamos nos unir na mesma fé, na mesma visão, e vamos juntos nos levantar em nome do Senhor Jesus aqui na terra. Vamos ser a boca de Cristo aqui na terra, vamos ser os braços de Cristo aqui na terra para aqueles que precisam. Porque muitas vezes eu preciso, muitas vezes a Ju precisa, muitas vezes a Isabela ou a Paula, todos nós precisamos. E se nós nos ajudarmos, queridos, quem que vai nos parar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que a gente sempre fala? Então, a igreja está nesse momento, pastora Zora, junto com alguns irmãos, orando, levantando um clamor a Deus, fazendo um culto de oração, rasgando o coração ao Senhor, para que o Senhor nos dê direção, para que Ele nos dê estratégia, para que Ele nos fortaleça, para que Ele dê visão, para que Ele levante um povo valente e ousado, para que no momento que a gente comece agora a abrir as nossas células, que os irmãos venham e a gente tenha condições, né, na direção do Espírito. Lógico, não somos nós que fazemos, nós não temos poderes, é o Espírito Santo que nos dá, é o próprio Senhor que nos dá poder para que a gente possa fazer e para que a gente tenha direção de Deus para abraçar esses irmãos. Eu creio que não só esses irmãos, né, que vão voltar e que o Senhor vai nos dar direção, vai nos dar estratégia, vai nos dar condição, porque tudo é dele, por ele e para ele, mas muitos novos irmãos também virão. Muitas outras pessoas vão começar a ver o que é caminhar com Cristo, quão maravilhoso é servir a esse Deus e quão apaixonado nós somos por esse Senhor Jesus, pelo Senhor das nossas vidas. E eles virão a Deus. Então, você que é líder de célula, a Lari mandou um testemunho. A gente tem testemunha aqui. A Lari, Larissa Ferrari tem testemunho. Um dos meus testemunhos é a minha casa. Hoje tenho ela. Mas quase segui em frente a um negócio que não ia dar certo. E foi no Monte Orando que mostrou. Eu tava junto nesse dia, eu me lembro. Que Deus deu uma direção para Larissa. Que não era para ela assinar um papel. E o Senhor livrou ela de uma cilada, na verdade. Ela ia fazer um negócio
Não é, Lari? E Deus falou que não era aquilo, na hora ela não entendeu, mas é porque Deus tinha algo melhor. Mas olha só, tudo isso aconteceu porque ela estava buscando ao Senhor, porque ela estava se relacionando ao Senhor, com o Senhor. Então Deus, ele sustenta aqueles que o buscam, ele sustenta aqueles que se rendem, aqueles que confiam nele. Então, queridos, nós temos tantos testemunhos não só de bênçãos financeiras, mas nós temos testemunhos de pessoas que buscaram ao Senhor e foram curadas, pessoas que o diabo estava destruindo a família e buscaram a Deus. O Senhor se estabeleceu como Deus, como centro daquela família, e Deus fez tudo novo. Pessoas que estavam desempregadas e Deus abriu a porta. Então, qual que é o segredo? O segredo é primeiro Jesus. O segredo é ele em todas as coisas primeiro. Depois disso, querido, ele vai criando as oportunidades pra gente viver as bênçãos dele, não é? O Wagner tem muitos testemunhos, a Maria tá aqui com a gente, Patrícia Bastos, tem mais um monte de irmãos, alguns que eu não conheço, Alessandra, Paula, Alessandra tá aqui, Alessandra Teodoro, Stephanie Souza, Maria Aparecida, tantos irmãos, a Mairinha Mota, tantos irmãos que a gente ama, que temos o prazer de vivenciar milagres nas mãos do Senhor. Mas continuando aqui, olha só, para você que tomou essa decisão, eu vou viver esse recomeço. Eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia, eu não quero mais pensar como eu pensava, eu não quero mais procrastinar, deixar aquilo que eu tenho que fazer para agora, para depois. Eu não quero mais. Você tomou uma decisão, querido. Agora é com Deus. E Ele te dá uma palavra. Ele te dá uma palavra de encorajamento. Que diz assim, ó, Isaías 41, versículo 10. Está escrito: não temas tu, porque eu estou contigo. É o Senhor falando para você. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Entendendo que é o próprio Deus que está falando isso para mim e para você, eu já posso descansar meu coração. Porque o que eu precisava fazer era tomar minha decisão, eu tomei. Agora as células vão estar de volta, agora a igreja, né, está aberta, eu posso ser ministrada, eu posso viver em comunhão com os irmãos. Então, querido, as ferramentas estão aí. Nós vamos nos ajudar. Você que é líder de célula, eu oro para que Deus te dê direção, te dê estratégia, te dê sabedoria, te dê dons espirituais, porque nós vamos voltar com tudo. Todas as vezes que nós vivemos um recomeço, nós temos que olhar isso como um livro em branco, que pode ser escrito uma nova história. Só que tem um detalhe, tem alguém que vai te conduzir nessa história. Tem alguém que vai te ajudar nessa história. Tem alguém que vai te sustentar nessa história. Olha o que Deus acabou de dizer. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não esteja aterrorizado. Tem algo que te aterroriza? O Senhor está falando, não esteja aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Olha só, Ele está dizendo que Ele é teu. Ele está dizendo que Ele é meu. Eu te fortalecerei. Que coisa maravilhosa. Se tem algo na tua vida que não está dando certo, se tem algo na tua vida que você não está conseguindo, o Senhor está falando, eu vou te fortalecer. Sim, eu te ajudarei, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Agora, quando eu faço promessas, eu posso até falhar, porque eu sou humana. Não que seja da minha vontade, né? Mas eu até posso. Agora, a gente está falando de um Deus que fez uma promessa que não falha. A gente está falando de um Deus que não mente. Um Deus que cumpre as suas promessas. Então receba essa palavra no seu coração. Receba em nome de Jesus. Que lindo que a Ju falou. Que ela era uma pessoa sem sonhos.
Conhecer o Senhor verdadeiramente me encheu de sonhos. Escreve aqui. Lindo! Acho que ela queria falar, ela mandou aqui o testemunho dela. O Senhor, Ele quer que você sonhe. O Senhor quer que você tenha desejos. O Senhor quer que você tenha projetos de vida. Você tem? Será que você está se permitindo sonhar nesse tempo de pandemia? Você tem se permitido imaginar coisas na sua vida? O que é que você tem sonhado? Quais são os seus objetivos? Eu sei que tem pessoas aqui que têm objetivos, que têm orado há tanto tempo, mas olha só, você está orando ao Deus do impossível. Você está orando ao Deus que tem todo o poder, que todo o nome, toda a glória, tudo aquilo que pertence a tudo que é de bom está nele. Então, não tem por que não dar certo, você só precisa confiar. E mais uma palavra aqui, só pra gente encerrar, que oração. A gente vai colocando aqui, tá? Encerramento, mas os irmãos que quiserem colocar os pedidos de oração, podem ir colocando, porque a gente vai ter maior prazer em interceder por vocês, viu, querido? Isso é igreja, quando a gente diz que ama o outro orando por ele. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, tá escrito assim, olha o que o Senhor fala para nós. Eu tomei uma decisão, eu quero mudar, eu não quero mais me corromper, eu não quero mais viver, não quero mais as práticas antigas, Deus está me dando uma nova oportunidade, é tudo novo, então eu vou abraçar essa oportunidade. Deuteronômio 31, 6 diz, sede fortes e de boa coragem, não temais, nem vos amedronteis com eles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. A Bíblia, ela do começo ao fim, é cheia de promessas de um Deus que se doa por você. De um Deus que está disposto a fazer o que for necessário para te alcançar. E é da vontade do Senhor que você vença, é da vontade do Senhor que você conquiste, é da vontade do Senhor que você alcance, é da vontade do Senhor que você realize, que você conquiste, que os seus sonhos se materializem, é da vontade do Senhor, querido. Se o diabo tem dito isso a você, eu tô dizendo, é mentira. Porque o Senhor te fez para ser vencedor e para ser vencedora. Não é? Se Ele venceu na cruz, nós estamos nele e Ele está em nós, eu creio que nós temos grandes coisas para conquistar aí com o Senhor Jesus. Amém? Agora, só para encerrar aqui, nós que vamos viver recomeços, que estamos tomando uma decisão aqui no nosso coração, que estamos cheios de esperança, porque cada vez que um ciclo se encerra, segunda-feira, dia 1º de junho, eu parei, eu meditei, quando eu estava fazendo TSD, e o Senhor falou muito forte comigo sobre essa palavra. Eu creio que se o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você também. O Senhor também, essa palavra vai chegar no seu coração também. Segunda-feira, começo de semana, dia 1º, começo de mês. Então, todas as vezes que nós vivemos um recomeço, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ter que passar por tudo isso de novo, mas o que o Senhor quer que você pense é que, obrigada, Deus, porque o Senhor está me dando uma chance de viver de novo. O Senhor está me dando uma chance de fazer melhor, de executar melhor, de desempenhar melhor. É assim que o Senhor quer que você enxergue as novas oportunidades. Então, se você decidiu no seu coração, existe algo que precisa ser feito. Ah, eu vou mudar, eu quero viver esse recomeço, eu quero uma nova vida com Cristo, eu quero experimentar aquilo que todo mundo tem dito, aquilo que eu tenho ouvido e que eu sei que é verdade, mas só eu ainda não vivi. Você vai viver. 1 João
capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todas as vezes que a gente toma uma decisão de começar de novo, de viver algo novo, por que a gente está falando tanto de recomeço? Porque muitos irmãos sofreram, porque muitos irmãos realmente não conseguiram ficar firmes na pandemia. Pessoas sucumbiram. E algumas pessoas, no momento de fé, enfraqueceram. Então Deus está chamando o povo dele de volta. Mas Ele quer que a gente tome uma decisão confessando tudo aquilo que não agrada a Ele. Vivendo um tempo de arrependimento, porque enquanto a gente se arrepende, enquanto a gente chora, enquanto a gente clama, enquanto a nossa oração chega diante do trono de Deus, o Senhor vai movendo os céus. Todas as vezes que a gente ouviu falar sobre arrependimento na Bíblia, logo em seguida nós vimos Deus fazer algo grandioso. Todas as vezes que o povo levantava clamor, que se vestia de saco, que se sujava de cinza, que jejuava, que se arrependia, logo em seguida Deus estabelecia algo grandioso e fazia algo novo. Então o Senhor ele está nos chamando, a gente está falando de recomeço, né? Tô até repetitiva, falando, mas existe processos. O primeiro dele é a decisão, o segundo dele é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias daquilo que não agrada ao Senhor. Eu vejo que nesse momento de pandemia, o que mais queimou no meu coração, e uma das coisas que o Senhor mais ministrou ao meu coração é que nós, como seres humanos, precisávamos declarar um arrependimento. E no momento que o Brasil se uniu em jejum, em oração e chorou, se arrependendo, o Senhor começou um processo diferente. Isso é estatística. A gente não está imaginando, não. As estatísticas não mostraram que a partir do momento que houve um clamor, que houve um jejum aqui no Brasil, que povos se juntaram num propósito de orar ao Senhor, Ele desacelerou a curva da pandemia, não foi? Isso daí fez a gente perceber que a gente precisa trazer mais essa prática à tona, mais vezes diante do Senhor, levantando um clamor, levantando um arrependimento e tomando decisões. Então, querido, nós vamos orar agora, nós vamos encerrar a nossa live de Tadel, deixando os horários. Quer falar, Ju? Fala os horários de culto pra gente. Sexta-feira, nós já estamos tendo culto presencial, então você que é nosso irmão, que quer, ou que não é, mas que quer nos visitar, tá? Começa no domingo, né? Tá tendo sexta? Na sexta, sim. Então, vou falar do domingo. Então tá, vai, Ju. No domingo, às 8 da manhã. No domingo ainda, às 6:30 da noite. Na terça-feira, às 8. E na sexta-feira, às 8 da noite também. Isso. E a partir de agora, já com autorização, com decreto legalizado, os irmãos estão autorizados a participar do culto, lógico, com uma porcentagem, 40% dos membros, dos irmãos, comparecer, lógico, com máscara. Os irmãos que estão em grupo de risco, a gente orienta para que fiquem em casa, tá? Pessoas com comorbidades, pessoas que estão doentes ou com sinais de gripe, também fiquem em casa. Mas isso daí a gente está ouvindo a todo momento, não é? O Senhor, Ele vai encontrar uma maneira de resolver tudo isso. Quem não puder ir, tem as lives, né? A gente está fazendo constantemente as nossas lives, porque a gente entende que um grupo não consegue ir ou não pode ir.
E a igreja não quer deixar ninguém para trás, querida. A gente quer que todo mundo seja ministrado, todo mundo seja abraçado, e a gente vai usar as ferramentas que nós temos, que é a rede social. Então, que essa mensagem chegue até você, que o Senhor te abrace nesse recomeço, mas entendendo que é a oração que vai te fortalecer nessa decisão. É a oração que vai te sustentar nesse recomeço. Então, você decidiu, você se arrependeu, você confessou seus pecados, você então vai estabelecer a partir de agora um relacionamento com o Senhor Jesus, todos os dias, buscando Ele, entregando realmente a autoridade, a direção da sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele te conduza, para que você possa viver aquilo que Ele tem de melhor para você aqui, não é? Nós lemos apenas 2 promessas que Deus tem para nós, mas a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é repleta de promessas, de bênçãos, de vitórias, de um Deus que nos ama, que deu seu próprio Filho por amor de nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda naquele momento inimigos de Deus. O Senhor fez isso por nós. Então, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que luta, que ama, que tem misericórdia, que tem compaixão. O pessoal tá mandando pedido de oração pelo primo que foi internado, tá com tratamento de leucemia. Em nome de Jesus, Patrícia, em nome de Jesus, nós cremos que Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele é autor da vida e só Ele tem o poder de dar e de tirar a vida. Então, que o Senhor visite agora o seu primo, em nome de Jesus, que abrace ele, nós chamamos vida para dentro dele, em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão aqui, nós apresentamos vocês agora ao Senhor, que o mesmo Deus que está aqui com a gente, que está nos ministrando, que está nos abraçando, que está nos conduzindo, abracem vocês também nesse exato momento, que o Senhor venha sustentar vocês, que Ele venha se revelar de forma grandiosa, assim como tem se revelado nas nossas vidas, assim como Ele tem sido misericordioso, e que Ele possa, em nome de Jesus, se revelar de forma poderosa a cada um de vocês. Amém? Nós vamos voltar com as nossas células. Por enquanto, a gente está estudando uma forma de fazer uma célula por teleconferência, tá? Nós vamos avisar nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso canal do YouTube. Você que não se inscreveu, fala, Bela. Nosso canal do YouTube, Igreja Batista Emanuel. Igreja Batista Emanuel. Entra lá, se inscreve, tem que dar o joinha, ativa o sininho lá. Quanto mais pessoas fizerem parte do nosso canal, mais ele vai ser divulgado e é uma forma da palavra de Deus chegar a mais pessoas. Amém? Então nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Toda terça-feira, toda sexta-feira e domingo nós temos lives. Fiquem atentos, tá? E aquilo que a gente tiver de novidade, a gente vai publicando nas nossas redes sociais. Que o Senhor te sustente, que você que é líder, né? Seja abraçado, receba um renovo, que seja um novo tempo para todos nós. Amém? Amém. Vamos orar agora? Vamos orar, Paula? Vamos orar. Rapidinho, vamos acabar. Glaucia Sampaio tá pedindo oração pelo filho dela, Daniel. Amém, queridos. Lembrando que a nossa igreja tá em oração pelo Brasil, pelo país, tá? E nós também estamos orando e apresentando o nosso presidente, Jair Bolsonaro, orando para Deus dar sabedoria a ele, para Deus sustentar ele nesse tempo, não é? Tempo de adversidade, de crises políticas, de guerras, e nós sabemos que isso daí é função da igreja, orar pelas nossas autoridades. Então vamos apresentar as nossas autoridades, nossos prefeitos, nosso presidente, que o Senhor nos sustente e nos dê a direção. Quem tiver alguma dor para pôr a mão, Paula. Amém. Dor aonde, Paula?
Não, se alguém tiver com alguma dor, alguma enfermidade. Tá, você que tá assistindo, se você tiver alguma dor, alguma enfermidade, coloque a mão, tá? No lugar que você tá sentindo dor. Se for opressão, você pode colocar a mão assim na cabeça, nós vamos orar. E Deus, Ele é um Deus que tem prazer em curar os seus filhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento na sua presença, te agradecemos por esse tempo de comunhão, te agradecemos, Senhor, porque todo dom, todo poder vem do alto, vem do Senhor. E nós agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela palavra, Senhor. O Senhor nos deu a direção hoje de que é necessário e de que é possível viver recomeços com o Senhor. Obrigado, Pai amado, por nos dar a oportunidade de todos os dias tomar uma decisão pelo Senhor, uma decisão pelo céu, uma decisão pela eternidade ao teu lado. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos confessar os nossos pecados e o Senhor esquece todos eles quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de justiça, é um Deus de palavra, é um Deus que faz promessas e cumpre cada uma delas. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que podemos confiar em Ti, que Tu és um Deus amoroso, acima de tudo, Tu és o nosso Pai. Obrigada pelo nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, Pai, aquele que nos conduz, aquele que frutifica em nós, aquele que nos consola, aquele que nos ajuda todos os dias nas decisões, no dia a dia, nos afazeres. Obrigada, Senhor, porque temos todo o suporte necessário para caminhar aqui na terra, até um dia que o Senhor vier nos buscar. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esse veículo, Senhor, que são as redes sociais, que elas nos ajudam a ser alimentado e a alimentar a cada um dos irmãos no momento onde nós não podemos estar juntos. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que reservou um tempo para ouvir a sua palavra que é tão preciosa. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa confundidos. Que o Senhor venha abraçar cada um deles, que o Senhor venha acrescentar graça sobre cada um deles, que o seu sangue venha cobrir cada um dos seus filhos, que se houver necessidades, que o Senhor venha de encontro com cada uma delas. Senhor, nós oramos agora pela cura física, espiritual e emocional de seus filhos, em nome de Jesus. Se há algo que não vem do céu, se há algo que não vem do Senhor, se há algo que não é natural, nós repreendemos agora, na autoridade em nome do Senhor Jesus, aonde estiver cada filho e cada filha seu, Senhor, recebendo essa oração, nós declaramos em nome de Jesus, cura, nós chamamos mais vida para dentro dessa pessoa. Chamamos a sua presença, ó Deus, para a vida dessas pessoas. Pai, entra nos lares, entra nas casas, entra nas famílias. Senhor, sustenta os casamentos. Senhor, sustenta os relacionamentos. Deus, sustenta as nossas empresas aqui na cidade. Sustenta, Senhor, os trabalhos. Deus, dê estratégia a cada um dos seus filhos. Aonde houver desespero, que o Senhor venha com a tua presença, trazendo calmaria. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, suprindo toda e qualquer necessidade. Assim como dizia o salmista, de onde que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Assim como cada um dos meus irmãos, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor, a sua palavra nos diz que nós não somos confundidos. Por isso, em nome de Jesus, Pai, abraça cada um dos meus irmãos, sustenta cada um deles. Nós oramos e apresentamos a nossa igreja, oramos e apresentamos os nossos líderes, as nossas autoridades. Senhor, nós apresentamos cada um dos membros, nossos irmãos, do maior até o menor. Sejam eles abraçados pelo Senhor Jesus. Nós apresentamos os ministérios, apresentamos as famílias. Senhor, apresentamos as necessidades e declaramos em nome de Jesus, Pai, nenhum mal chegará até a tenda dos seus filhos. Nenhum mal chegará até a casa dos meus irmãos. Nenhum mal tocará nos meus irmãos. Que nós possamos ver e testemunhar todos os dias das nossas vidas que o Senhor é bom. Nós cremos a Deus. Em nome de Jesus, amém. A gente está encerrando a nossa live. Nós apresentamos as células, líderes de células ao Senhor. E nós estamos voltando logo, logo, irmãos, nós vamos avisar, mas enquanto isso, nós estamos juntos, amém? Estamos nas redes sociais, os líderes, os pastores estão aqui para orar, para interceder, para sustentar,
se houver necessidade. Amém? Então, fiquem todos na paz, que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade. Alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom. Tchau, gente. Fiquem com Deus.